Boa tarde. Eu sou o professor Adeilton Bairral, do Departamento de Música da UNB, e nós desenvolvemos, né, o trabalho com o grupo PET, Música em Etnografia. PET é Programa de Educação Tutorial, né, é um programa que já existe desde os anos 1970, e nós desenvolvemos dentro do Departamento de Música pesquisas com esses alunos, a, a, a formação desses alunos, os trabalhos, as pesquisas com disciplinas dos cursos, né, tanto de bacharelado quanto de licenciatura, e cada um desenvolve a pesquisa que tem interesse, né, essa a, 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 a exigência, né, para que os alunos façam parte do PET. Né? Então, nós vamos começar apresentando os trabalhos, né, começando das pesquisas mais novas, né, e terminando com a pesquisa mais adiantada. Então, todos vão dar um panorama sobre o que estão fazendo. Então, podemos seguir, então, com o Andrei. Boa tarde a todos, sou o Andrei Grego Costa, sou aluno do curso de composição na Universidade de Brasília, e a minha pesquisa ela aborda o tema de música de câmara, né, grupos de música de câmara que atuam no Distrito Federal, mas especificamente os grupos que atuam em colaboração com compositores, né, para criar e executar obras atuais e contemporâneas. Então, o objetivo dessa pesquisa é, através de conhecer esses grupos, criar uma ponte, né, criar um contato entre os compositores e os intérpretes, para que eles se conheçam melhor e possam colaborar artisticamente a partir daí, porque, pelo que eu tenho pesquisado, infelizmente, nem todo compositor tem contato com grupos dessa envergadura, e os grupos não conhecem bem os compositores para poderem criar essas parcerias. Né? E como forma de colaborar com o departamento de música, né, essa pesquisa ela pode ajudar nas disciplinas de composição, principalmente, e também nas disciplinas relacionadas, como instrumentação e orquestração, teorias contemporâneas da música, e também disciplinas voltadas mais para a performance, como música de câmara, prática de conjunto, né, que tenha interesse em repertório mais atual. E, bom, como o professor Adeilton falou, essa pesquisa está bem no estágio inicial, então vou apresentar um panorama do que já foi pesquisado até o momento. Bom, inicialmente, eu sondei alguns grupos que eu conhecia, seja por apresentações, por divulgação dos trabalhos e das apresentações, ou até mesmo grupos com os quais eu já trabalhei tocando, ou compondo para. Mas havia muitos grupos e eu inicialmente coloquei já um primeiro critério de corte, que foi contratar grupos apenas voltados para a música erudita, né? Seja clássica ou contemporânea, mas música erudita. Então, aí grupos de música popular, regionais de choro, rodas de samba, não entraram, e também grupos que têm, apesar de ter uma formação clássica, executam arranjos de jazz, de MPB, trilha sonora, coisa do tipo. Então, essa categoria já não foi contemplada. Um outro critério que eu coloquei foi de pesquisar grupos independentes, que não são necessariamente ligados a alguma instituição, seja conservatório, escola de música, universidade ou alguma orquestra, né? Ou seja, mesmo que o grupo tenha se originado nesses espaços, né, eu busquei mais por grupos independentes. Sendo assim, eu selecionei, numa primeira etapa, 15 grupos de formações variadas,
e fui me informar a respeito do estado atual de cada um desses grupos, né? Se eles estão ativos, se estão trabalhando, né? E aí também perguntei qual a relação deles com os compositores, se eles já trabalharam alguma vez ou se fazem isso frequentemente. E aí os resultados que eu obtive foram os seguintes. De um dos grupos, o Brasília Brass, soube que ele não está ativo atualmente, porque 2 dos membros do Quinteto de Metais, que é o Brasília Brass, estão fazendo seus estudos no exterior, né, e eles não encontraram substitutos. Eles já trabalharam em parceria com o compositor, mas apenas uma única vez, não é uma atividade recorrente desse grupo. Já a Brasília Cello Academia é um grupo que está ativo no momento, mas eles não executam obras de compositores, eles executam apenas arranjos de música popular ou adaptações de música erudita para a formação de violoncelos, de grupo de violoncelos. Inclusive, eles têm um arranjador dentro do próprio grupo, que é violoncelista também, que faz isso. Já o Brasília Sax Quartet, no momento, ele está ativo, porém, deixou de ser um quarteto e agora é um trio de saxofones. Já eles trabalham, sim, com obras de compositores atuais, né, em parceria, e, inclusive, já tiveram apresentações apenas com estreias de obras que foram escritas, compostas especialmente para o grupo, e agora, com essa nova formação de trio, estão planejando lançar CDs com obras inéditas escritas para eles. Um outro grupo que eu achei muito interessante ao longo da pesquisa é o duo Dom, que é um duo de flauta transversal e saxofone, que é um duo que é voltado unicamente para isso, para compor obras de compositores atuais. Eles não tocam nenhum outro tipo de repertório. Então é um grupo que eu acho que tem bastante potencial no prosseguimento da pesquisa. Tem também o Internacionalismos, que é um duo de flauta transversal e violão, que eles buscam um estilo muito específico, que é música que seja meio termo entre música popular e música erudita, né? Estilo Villa-Lobos e música brasileira em geral, que tem influência de música popular. E eles relataram que tem dificuldade em encontrar exatamente compositores que têm essa verve que compõe música com influência de música popular brasileira, né? E eles estão em a busca de compositores desse tipo. O grupo KTZ é um quarteto de percussionistas. No entanto, ele não é exatamente de Brasília, do Distrito Federal. 2 dos membros são residentes aqui, mas um outro membro, dos 2 outros membros estão em outros países, né? E é um grupo que se encontra esporadicamente em diferentes países, mas com maior foco no Brasil, para executar composições dos próprios membros do grupo e encomendas também. Mas, na atualidade, eles não estão ativos. Tem a Lapso Orquestra, que é um coletivo, na verdade, que não tem uma formação específica quando é orquestra, é multi-instrumentista. Eles focam mais em improviso, né, em improvisação livre, improvisação coletiva, e apesar de estarem abertos à possibilidade de aceitarem encomendas de compositores. Quarteto Capital, quarteto de cordas bastante tradicional na cidade, tem mais de 10 anos de existência em Brasília, está ativo. Não tem muita prática em questão de quantidade, né, de obras encomendadas, mas eles têm alguma experiência com isso, de executar obras que foram escritas e dedicadas a eles, e também trabalhando junto com o compositor
na criação da obra. Outro grupo é o Quarteto M11, que também é um quarteto de percussionistas, e também tem essa proposta de executar obras tanto clássicas do repertório de percussão e também atender os compositores que têm interesse em compor para essa formação de quatro percussionistas. E com um foco especial nos alunos do curso de composição da UNB, uma vez que alguns dos membros desse grupo fazem parte. Olá, boa tarde. Aqui é o Ricardo. Eu sou aluno do curso de licenciatura em música da Universidade de Brasília e eu estou também com um trabalho inscrito no PET e eu vou falar um pouco sobre ele. O título do meu trabalho é A Catira e suas reminiscências na região de Braslândia, DF. Braslândia é uma cidade satélite bem distante do plano piloto e assim porque tem gente que não conhece, né, não sabe, não tem noção a respeito disso. Então, o que acontece? Meu trabalho é sobre a catira. A catira é uma dança, né? É uma manifestação cultural ao mesmo tempo, né? E o tema e a área, né? Ela engloba assim no departamento de música a questão da performance, né? Das manifestações culturais, musicais e populares, né? E enfim tem uma ligação com a licenciatura em música, né? Por conta de uma parte do trabalho, né, que ela abrange a questão da utilização da catira para o uso na educação musical em escolas, né? E na questão relativa à colaboração com as disciplinas do Departamento de Música da UNB, eu vejo que tem um elo, né, tem uma ligação, né, com a disciplina estágio supervisionado, né, e projeto de estágio também, né, com a disciplina História da Música, performance, por ser uma dança, né, uma apresentação, né, uma manifestação popular, né, e também tem uma ligação com a disciplina de PEAN e de seminário de educação musical, né. Para a sociedade, a importância dessa pesquisa tem uma relação com os registros históricos, né, e também tem uma relação, essa pesquisa também pode contribuir para a educação de crianças, jovens e adultos, né. Para quem não conhece a catira, eu vou agora disponibilizar aqui uma tela, compartilhar uma tela, para mostrar para vocês, né, a imagem, um quadro pintado à mão, né, ilustrado, que demonstra o que é a catira, a disposição dos elementos da catira. Aí está. Então a catira, ela é composta de pessoas, né, que estão ali dançando, né, dispostas em duas filas, né? As pessoas ficam uma de frente para a outra, né? Geralmente elas têm seu traje ali típico, né? E lá na ponta tem os violeiros, né? Os violeiros, né? Que eles tocam viola caipira, né? Aí na ilustração acho que dá para vocês terem uma ideia, né? Eu vou passar um pequeno vídeo só para demonstrar o que é a catira para quem não conhece.
Como vocês viram, esse vídeo, ele tem a participação de crianças, homens e mulheres, né? Assim, antigamente, a Catira, ela nasceu com uma proposta como se diz assim, a proposta da Catira foi que seria uma dança é, masculina, né? Só composta por homens, né? Aí, com o tempo, que em sua formação as mulheres foram aderindo à dança, né? E hoje já temos grupos, né, formados apenas com mulheres, né? O objetivo da minha pesquisa é explorar de forma sistemática a catira como manifestação cultural, especificamente aquela que ocorre na região de Braslândia. Eu digo Braslândia DF, não é a cidade Braslândia, mas a cidade em si, com o seu entorno, que pega uma parte do estado de Goiás, ali na divisa, né, uma pequena parte, né, e os arredores de Braslândia, né, e, quer dizer, são aqueles vilarejos, né, que estão ali próximos à Goiânia, à Braslândia, que fazem parte do estado goiano, né. O que é a catira, né? A época em que ocorre na região de Braslândia, as modas da viola, isso tudo eu vou abordar, né? E fazem parte das apresentações, análise do contexto musical e das apresentações. Eu vou traçar caminhos para entender a importância das atividades culturais que envolvem a catira para a sociedade do lugar, né? Traçar aspectos relacionados à dança, às vestimentas, que envolvem também uma determinada apresentação da catira. Sendo um trabalho de pesquisa focado em uma parte do Distrito Federal e uma pequena parte do Estado de Goiás, a pesquisa não poderia deixar de tratar sobre a origem da catira, mesmo que de forma mais transversal, sem muito aprofundamento. É interessante saber que a catira é uma dança tão antiga que remonta à época em que viveu o Padre Anchieta, né? E assim, muitos fazendeiros da época do Brasil colonial contratavam grupos de catireiros, né, para suas festas. Então, também considero importante salientar que a catira é uma dança que acontece em várias regiões do Brasil, apesar de a minha pesquisa ter uma certa limitação geográfica, né? Os instrumentos utilizados na catira, assim, o violão ele é mais raramente utilizado, mas eu já presenciei grupo de catira utilizando o violão. Mas, assim, especificamente, o corriqueiro mesmo é a utilização da viola caipira, né? Eu já presenciei até grupo de catira com sanfona, né? Existe essa diferença na região de Braslândia especificamente. E eu penso que poderei incluir em minhas pesquisas questões relacionadas também ao repertório musical utilizado na catira. A identidade regional formada a partir da influência da catira também é tema da minha pesquisa. E também tem uma parte que vai ser dedicada à participação feminina, né, nas apresentações de catira, também a vestimenta, né, como que os catireiros se vestem, né, é uma parte que eu vou falar assim bem brevemente, né, porque eu vou focar mais na questão da dança, da manifestação cultural em si, né. E eu vou falar sobre a catira como arte a ser apresentada no ambiente escolar, né. E, paralelo a isso, vem a questão da formação cultural e educacional dos catireiros. A influência religiosa também é algo que faz parte da minha pesquisa, e a catira como arte em um aspecto geral. Tem até uma parte que também aborda a questão do favorecimento do turismo na região de Braslândia. E também pretendo abordar alguma coisa sobre a questão, fazendo um paralelo aí entre folclore e catira. Bem, é isso. A minha pesquisa, ela circunda sobre isso aí. Foi um breve resumo, né, do que representa a minha pesquisa. É isso. Obrigado.
Alô? Posso falar, né? Bom, meu nome é Danilson, eu estou fazendo uma pesquisa no PET sobre o grupo Jongo do Cerrado, que é um grupo aqui do Distrito Federal que o próprio grupo se considera como um grupo de estudo de jongo, né? E eu tenho acompanhado o grupo, eu tenho um envolvimento pessoal, né, com o grupo, de ter participado mesmo das rodas do grupo, das oficinas do grupo, lá no início, e depois retomei o contato quando voltei para essa pesquisa. O jongo, só para fazer uma contextualização que eu acho que é importante, o jongo é uma manifestação cultural afro-brasileira muito característica da região sudeste, né? Então a gente encontra muito grupo de jongo no Rio de Janeiro, em São Paulo principalmente, também em Minas e no Espírito Santo. Hoje já existem grupos em outras regiões, e aí aqui no Centro-Oeste a gente tem inclusive em outras cidades do Goiás, temos o jongo do Cerrado aqui no DF, enfim, em outras regiões por aí. Então, seguindo aqui um pouquinho o roteiro da fala, né? Sim, e aí, colocando um pouco a importância dessa pesquisa aqui dentro dessa, vamos dizer, da nossa vivência acadêmica, né? Eu vejo que esse tema se alinha aí, obviamente, com a etnomusicologia e as manifestações populares de cultura tradicional, né? E também tem uma questão com a licenciatura e a formação de professores, né? Eu estou me propondo aqui no PET a fazer essa questão de análise musical dos pontos de jongo que foram compostos pelos integrantes do grupo, né? Por alguns integrantes do grupo. Selecionei alguns pontos de jongo. O ponto é o canto do jongo, né? Então, é uma música que foi elaborada ali, como é um ponto de umbanda, por exemplo, ou de capoeira. Na capoeira, na verdade, eu não tenho certeza se o pessoal chama de ponto, mas tem outras manifestações afro-brasileiras aí que também chamam os cantos de pontos. Então, no jongo a gente chama de ponto. E aí eu estou fazendo essa análise musical. Eu acho que é importante falar que eu não comecei o projeto, vamos dizer, do zero no PET. Eu também fiz o meu TCC de música, voltado para o grupo Jongo do Cerrado, e aí no TCC eu fui fazer uma análise, vamos dizer, um resgate histórico do grupo, essa coisa toda, e então eu já estou trazendo uma pequena carga dali, né? E no TCC, a ideia era justamente tratar do jongo como pensando em criar material didático que pudesse ser fornecido ao próprio professor de escola pública, a nós, enquanto estudantes de música, que estamos em formação e vamos para uma sala de aula, e aí existe uma lei que diz que a gente precisa, né, ensinar arte e cultura afro-brasileira e indígena, e a gente vê que os cursos de formação na área das artes, infelizmente, não tem, assim, de uma forma bem estruturada, esse viés, né? Essa preparação. Então, muita gente sai do curso sem ter muito conhecimento dessas coisas. Isso daí, não estou falando da minha cabeça, eu tenho algumas fontes aí bibliográficas de pessoas que pesquisaram formações acadêmicas e tal, e observaram isso, né? Então, voltando, aí nessa etapa que é a pesquisa do PET, eu estou buscando mais fazer uma análise musical. Então, de qualquer forma, eu vejo que existe uma colaboração com disciplinas da licenciatura, nesse sentido da formação do professor para até um cumprimento de lei, e além disso também eu acho que vamos dizer, fazer de uma forma mais completa o ensino da música, né, tratando não só da música de matriz europeia, mas das nossas outras matrizes, e sim, respondendo aqui uma outra pergunta do roteiro aqui, da importância desse estudo
para a sociedade e da integração disso com a sociedade, né? Eu vejo que essa pesquisa trata, da mesma forma que outras pesquisas da área popular, tipo a do Ricardo, como ele acabou de falar sobre a catira, eu vejo que trata de uma devolutiva também para a sociedade, nesse sentido de começar a colocar, enfim, colocar as coisas em conjunto, né? Trazer o jongo que não é do meio acadêmico para dentro do meio acadêmico, levar um pouco da academia para outros espaços e tudo. E esse grupo de jongo, inclusive, o Jongo do Cerrado, ele tem no histórico dele passagem por vários lugares do DF. Isso é uma característica que eu acho interessante, que ele começou na Vila Telebrasília, que é ali no final da Asa Sul, depois foi para outros lugares, passou pelo Parque Way, por uma casa de espiritualista que tem lá, passou pelo CONIC, passou pela própria UNB, no Centro de Convivência Negra, e hoje, né, tirando a pandemia, antes da pandemia, os encontros estavam funcionando ali na Asa Norte, numa casa de Umbanda, que se chama Casa Luz de Orimar. Bom, então, dentro da pesquisa, eu estou trazendo a análise dos pontos, eu estou trazendo a análise de 6 pontos, que são de 3 pessoas diferentes do grupo. Uma delas é o Apoena, que foi vamos dizer, quem começou, né, o grupo, é o coordenador, dá para dizer que ele é o coordenador do grupo, que é ele quem toca as coisas, Apoena Machado, que começou essa pesquisa do jongo e foi trazendo as pessoas para entrarem no grupo e fazerem parte aí desse grupo de estudo, né? Então, a gente tem o registro, assim, a minha pesquisa está se baseando muito em conversas pessoais com as pessoas do grupo, entrevista, gravei algumas entrevistas com a Apoena, principalmente, pesquisa de alguns pontos aí, alguns registros aí na própria internet, tipo o grupo no Facebook do Jongo do Cerrado, o Instagram do Jongo do Cerrado, outras divulgações que eu fui encontrando e tudo, porque tem algumas, vamos dizer, alguns momentos ali do grupo que não teve ninguém escrevendo assim, tal dia a gente saiu daqui e foi para ali, né? Mas aí, quando eu faço essa pesquisa de outras formas, eu consigo encontrar, por exemplo, os momentos de mudança de local, por exemplo, do funcionamento do grupo. Então, em 2013, o grupo já começou a existir virtualmente no Facebook, mas só em 2014 que começou a ter as atividades mesmo na Vila Telebrasília, dentro de um projeto cultural que existe lá, que se chama Projeto Valdir Azevedo. Na época, eu dava aula de teoria musical nesse projeto, e foi dessa forma que eu conheci a atividade do jongo lá, né? Dali, em 2016, isso foi em 2014, em 2016, o grupo já participou de várias atividades, acho que foi um ano, vamos dizer, bem movimentado aí para o grupo, né? Nesse sentido de estar em vários lugares, que participou em atividade do IFB da Asa Norte, do IFB de Samambaia, se não me engano, já eventos no Centro de Convivência Negra da UNB, no Eixão, fazia roda no Eixão, fazia roda lá no Centro Tradicional de Invenção Cultural, que é lá na 813 Sul também. E, bom, em julho de 2017, o grupo começou a fazer encontros já no CONIC, no Espaço Quifanda, que é um espaço onde há também treino de capoeira e outras atividades lá. Aí, ainda em 2017, e aí acho que é interessante também observar que o grupo, como é um grupo de estudo, o pessoal está sempre buscando muito esse contato com os outros grupos de jongo de fora. Então, tem participação de membros aí do Jongo do Cerrado no Encontro de Jongueiros Paulista, por exemplo, que foi em Dayatuba, em 2017. Tem outros encontros de jongo também que eles já me relataram aí ter participado e tudo. E
E é isso, assim. Tem sempre também mestres de jongo de outros estados, principalmente de São Paulo, vindo para cá. Existe um apadrinhamento aí, que é do mestre Jefinho do Tamandaré, que ele é da comunidade do Tamandaré, lá ai, meu Deus, em Guaratinguetá. E também uma atividade, já foi trazido para cá mestres de outros grupos, a Alessandra, do grupo Dito Ribeiro, também de São Paulo, o mestre Laudemir, do grupo Mistura da Raça. Então, tem pessoas vindo para cá de outros grupos e pessoas daqui indo para lá, para os outros estados conhecerem. Isso é bem legal. Bom, falando um pouco aí da questão da análise das músicas do grupo, né? O objetivo era também encontrar, assim, padrões. Tá caindo um pé d'água danado aqui. Não sei, talvez caia a internet, já peço desculpa aí se aconteceu alguma coisa, porque caiu ainda há pouco. Mas eu observo que das pessoas que eu estou analisando, dos pontos que eu estou analisando, existem, às vezes, mais diferenças do que semelhanças. Então, assim, acho que até por ser um grupo recente, né, eu estou analisando pontos de 3 pessoas do grupo. O Apoena, que é o coordenador e quem iniciou o grupo. A Shaira, que é cantora daqui de Brasília. Acabou de lançar um CD, inclusive, que se chama Caluge. E algumas das faixas tem o jongo, tem participação do grupo Jongo do Cerrado. Quem tiver interesse em ouvir, pode procurar que vai escutar os tambores do jongo tocando lá, junto com as composições dela. E o Emanuel Lisboa, que era um rapaz, era até menor de idade quando começou o grupo lá, ele é bem novo ainda. Quando começou o grupo lá na Vila Tele Brasília, hoje ele enfim, continua participando do grupo. E tem pontos também muito bonitos. Ele é do samba, ele participava do projeto Valdir Azevedo, onde ele aprendeu a tocar cavaco e começou a compor samba. Então, ele, tipo, dá para perceber que a forma composicional dele tem uma levada que parece mais um pouco samba. A da Shaira tem uma levada que parece um pouco mais outras coisas aí da vivência musical dela, até outras manifestações populares que eu sei que ela participa também. E o Apoena também, cada um tem um jeito de compor, né? Um jeito de cantar e tudo. Então, até agora eu não consegui identificar tipo semelhanças, mas muito mais diferenças que tem a ver com o histórico de cada um, né? Eu sei que o tempo de apresentação aqui é pequeno, então eu gostaria de colocar, até para ilustrar um pouco melhor o que é o jongo, né? Uma filmagem um vídeo do Grupo Jongo do Cerrado. Não vou passar ele inteiro, vou passar só algumas partes, mas um vídeo do grupo no final do ano passado, no primeiro encontro que teve lá na Casa Luz de Orimar. Então, deixa eu ver. Vamos ver se está... Vamos ver se vai compartilhar com o som. Espero que sim. Janela. Não, vou compartilhar logo tudo aqui. Compartilhar. E é isso aqui, ó. Eu vou dar uns pulinhos aqui para não ficar muito comprido, mas o vídeo também não é muito longo, não. Esse aqui é o Apoena.
Então, esse é um momento de abertura de roda, né? O primeiro ponto que está sendo cantado, o pessoal entra, cumprimenta os tambores e tudo. E existe, eu acho uma coisa muito legal também nesse grupo, que ele tem uma atividade feminina muito forte, né? Vou adiantar um pouco o vídeo para a gente ver o momento em que os tambores começam a ser tocados. Então, aqui, ó, as mulheres já sentando nos tambores e tudo. Olá a todos, eu sou o Douglas de Oliveira, parte do grupo PET, né, apresentado pelo professor Ailton. Inicialmente, então, recapitulando um pouco, o PET é o Programa de Educação Tutorial da Universidade de Brasília, e lá a gente desenvolve várias pesquisas, né, com diferentes temáticas, todas ligadas à questão da música popular, folclórica ou o meu tema é acerca de projetos de formação de plateia de música erudita, no Distrito Federal. Então, basicamente, as pessoas no geral conhecem os concertos, né? Mas os concertos didáticos também, ele tem algumas peculiaridades em que o público tem a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito das obras que são apresentadas do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, de instrumentação, né? Então, o meu projeto visa pesquisar esse tipo de história, né? Em que o público tem acesso a um detalhe maior do programa que é apresentado por esses grupos, né? Então, no levantamento que a gente fez inicialmente, a gente viu que, ao longo do tempo, esse projeto de formação de plateia, ele tem uma certa alternância. E, muitas vezes, esses projetos têm uma duração até, de uma certa forma, longa, mas, às vezes, também interrompido, e várias pessoas perdem a oportunidade aos concertos de dados. Então, aqui em Brasília, a gente observou que na Escola de Música de Brasília, principalmente nos anos 90, na verdade, 60, a questão da formação de plateia, e realizava ao longo dos anos, em diversas regiões do DF, os concertos didáticos, em que pequenos grupos, formados por professores ou até alunos da Escola de Música de Brasília,
apresentavam o repertório para alunos, né, de escola pública. Depois esse projeto foi ganhando corpo com a Orquestra Sinfônica de Brasília, e nos anos 80, do ponto de vista da Orquestra Sinfônica, esses projetos chegaram a ter concertos na Concha Acústica, Torre TV, no Parque da Cidade, e segundo o que nós fizemos, né, de reportagens da época e registros históricos, até de públicos presentes de 20 mil pessoas em algum desses concertos, que é uma coisa não muito comum, né, em termos de quantidade de pessoas que estão presentes numa apresentação, né, de música erudita. Então, e nos anos 90, a gente observou também que houve novamente um grande avanço dessas práticas, escola de música, e a escola de música chegou a fazer até cerca de 600 concertos didáticos por semestre. Então eram vários professores e alunos que se dividiam, faziam concertos tanto na escola de música quanto nas escolas do IF. Porém, esses projetos acabam tendo essa alternância que eu falei primeiramente, porque por se tratar muitas vezes de uma iniciativa de um diretor da escola ou de alguma pessoa que dirige a orquestra, ele acaba sendo interrompido. E a gente observou ao longo da pesquisa que muitos músicos, né, e apreciadores de música erudita são formados graças a essas iniciativas dos concertos didáticos. E muitas pessoas já tinham contato com música erudita, outros não, e através dessas apresentações de concertos didáticos, a pessoa estava criando um interesse, né? E aí acabavam por se desenvolver na apreciação ou até mesmo no instrumento. Então, muitos foram motivados pelos concertos didáticos. E um dos desmembramentos da pesquisa foi observar que, além do DF, na cidade de São Paulo, existem projetos de formação de plateia, né, de concertos didáticos, com uma estruturação. E aí a gente observou os concertos didáticos feitos pela Orquestra Sinfônica da USP, chamada USP, e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, em que eles têm todo um programa educacional para receber as crianças de escolas públicas, né, de ensino fundamental e médio, e todo esse concerto didático em São Paulo, ela envolve, primeiramente, a formação de professores, que recebem um curso de capacitação. Geralmente são professores da área de artes, que já têm uma certa afinidade com a área musical, em que eles aprendem a questão técnica da música, eles fazem um curso com algumas horas, e quando eles levam os alunos para USP ou para a Sala São Paulo, esses alunos já estão orientados, né, com o universo da música, porque receberam a instrução, né, dos professores de como é uma sala de concerto, qual auditório é apresentado, e entrevistando o diretor, o diretor pedagógico e a diretora pedagógica também perdão, a diretora da USP, o diretor da OSESP, a receptividade é muito boa por parte das que vão frequentar esses concertos. Então, a gente chega à conclusão, na verdade, claro que existe, de que as pessoas não se interessam tanto por música erudita, ou que ela pode fazer parte de um grupo específico. Na verdade, a gente observa que essa afirmativa não é totalmente correta, porque, na verdade, a maior parte das pessoas não tem acesso a esse tipo de orientação. Então, se essas iniciativas tivessem uma estruturação maior, provavelmente haveria mais público, né, para apreciar esse tipo de manifestação, né, musical. E falando sobre apreciação, a pesquisa envolve essa parte
história, a parte da apreciação musical e educação musical. Então a gente fez todo um panorama que levanta como que é a questão da apreciação ao longo dos anos e vai fazendo os links ao longo da história da música no mundo e como que isso foi chegando ao Brasil, principalmente com a figura do Heitor Villa-Lobos, na cidade do Rio de Janeiro, e por meio do projeto dele de educação musical no país, muitos professores de música, né, pessoas que foram formadas pelo projeto Villa-Lobos, acabaram difundindo essa prática por todo o país. Que foi o exemplo aqui em Brasília, do Maestro Levino, né, que fundou a Escola de Música. Então, os projetos de formação de concertos didáticos, eles são muito positivos para a comunidade musical e para as pessoas como um todo. Essa é a nossa conclusão. Bom, para fechar as nossas participações, eu vou falar de uma das metas, né, do PET, Música e Etnografia, que é exatamente levantar isso que o Douglas acabou de falar, a questão da busca, né, de uma linha do tempo na música, de todos os tipos de manifestação no Distrito Federal e em torno. Então, quando um aluno se interessa em participar do PET, ele faz uma proposta de pesquisa, né, e essa proposta tem que estar ligada a alguma disciplina, ou algumas disciplinas, e também ligada a questão da extensão, né, de como apresentar isso fora da universidade, ou pelo menos fora do departamento de música, né. Então, uma dessas metas que a gente estabeleceu já desde o começo é fazer o levantamento de dados cronológicos das atividades artístico-musicais de todas as naturezas no âmbito do Distrito Federal, e lembrando que Brasília tem manifestações de várias regiões do Brasil, trazidas por novos moradores que vieram trabalhar na capital federal. Então, nós vamos ter tanto funcionários públicos, quanto pessoas que trabalharam nas construções de Brasília, pessoas que atuaram de outra forma, né? Então, que vieram para Brasília e trazem consigo a sua bagagem cultural. Então, essa seleção dos trabalhos, geralmente voltados para música culta, erudita, ou música popular, ou música de manifestações culturais populares, eles abordam geralmente uma cronologia. Então, quando esses grupos, ou essas pessoas que coordenam esses grupos, chegam a Brasília, elas já trazem, como a gente já falou, né, elas trazem essa bagagem, e eles procuram, então, montar, né, grupos em Brasília, né, tanto em todos os segmentos, né, a gente vai encontrar o mesmo princípio, o mesmo fenômeno, né. Então, por que essa preocupação num levantamento dessas manifestações musicais ao longo de uma linha do tempo? Simplesmente porque praticamente não existe nada levantado pela história de Brasília, né? Então, a gente tem, assim, informações esparsas, né? Nós temos alguns grupos que já foram pesquisados, por exemplo, o Boi do Seu Teodoro, de Sobradinho, né, que nós já tivemos um participante do PET que pesquisou aquele grupo. Então, esses grupos, tanto os grupos de música erudita também, surgem e desaparecem, e a memória, né, musical de Brasília vai sumindo, né? Então, a intenção dessa meta, não é só essa meta, tem outras, mas dessa meta específica, né, do levantamento da linha do tempo, é exatamente para poder construir uma memória musical de Brasília, né? Então,
nós temos informações, como o Douglas já falou, né, da Escola de Música, o fundador, que é o Levino Alcântara, né, que já faleceu, e teve uma participação muito importante na criação da Escola de Música. Ele começou com o Madrigal de Brasília e depois criou a Escola de Música, né, com ajuda de vários lugares, mas principalmente do erário público, né? Então, fora essas informações esparsas também do Levino Alcântara, não há uma obra, né, que faça o histórico de tudo que ele fez, né? Então, há informações esparsas, tudo juntando, né, juntando todos esses elementos, se faria uma história do Levino Alcântara. Mas há outras pessoas que também atuaram dentro da escola de música. Desse universo, a única exceção até agora encontrada, né, de forma concisa e de forma completa, foi o trabalho da Clinaura Macedo, que é uma ex-violinista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, que escreveu um memorial, né, sobre a orquestra no período em que ela esteve lá, desde da década de 80, final da década de 70 até a década de 90. Então, eu sei que ao todo foram 30 anos, né, de dedicação à orquestra e de construção desse memorial. É um trabalho muito importante, né, ainda não publicado, infelizmente, mas que vale a pena ser procurado e lido, né? Então, essa ideia de levantar a linha do tempo, o que ela tem a ver com o PET? Tem a ver, talvez, comigo também, não só de querer levantar as histórias das músicas em Brasília, né, vamos dizer que são várias, mas também como professor da história da música ocidental e da história da música brasileira, né? Então, as questões de periodização da história da música, elas já fazem parte dos meus estudos normais, né? Então, as discussões em torno de periodização, que a gente discute com outros musicólogos, etc., né? Então, nós temos uma aplicação, né, dos meus estudos desde a tese de doutorado. Então, as questões que nós vamos encontrar é que não existe só uma história da música, né, a história dos estilos, a história das composições, dos autores, dos compositores, né, das danças, etc. Várias histórias da música podem ser desenvolvidas, né? Em alguns lugares elas são desenvolvidas dentro das formas que eu vou apresentar aqui. Então, alguns professores encaram a história da música como história da teoria musical, outros como história da notação musical, né? Então, inclusive agora, mais recentemente, descobriram que alguns hieróglifos, né, dentro da escrita egípcia, trazem informações musicais, mas eu acho que isso ainda está em mapeamento, ainda não houve uma conclusão, né? Outro tipo de história da música é a história política e as práticas musicais. Isso é um assunto que já vem surgindo desde os anos 80, 90 para cá, né? Alguns historiadores se dedicando à música também, e alguns musicólogos também trabalhando com essa questão de história política e práticas musicais. Uma outra história da música que vai envolver a discussão com outras artes, né, artes visuais, artes cênicas, literatura, arquitetura, que podem ser comparadas à história da música, né? De repente, no próximo ano, na Semana Universitária do ano que vem, a gente possa reunir professores de outras artes, né, para a gente discutir essa questão da periodização. Há uma diferença bastante grande, e alunos, a disciplina História da Música, nos 4 níveis, essa disciplina é aberta a todos os alunos da universidade. Então, a gente tem sempre contato com alguns outros alunos de outros cursos
que vão apresentar alguma dificuldade de entender essa periodização da música em relação àquilo que eles estão estudando né, nos seus cursos de origem. Também há uma outra história da música, que é a história da música e as concepções filosóficas a respeito das manifestações musicais ao longo dos séculos. Então, a filosofia da música, né, ou seja, tudo aquilo que envolve a música pensado de forma filosófica, nós vamos ter sobejamente, né, ao longo de todos os séculos que a gente aborda, que geralmente começa no século VI a.C., e a gente vem até o século XXI, né, nos diversos níveis. E a mais comum de todas, que são as diversas cronologias de estilo nas histórias da música ao longo dos últimos 300 anos. Então, a história da música como concebemos ao longo do século XX e nessas 2 décadas do século XXI, essa história da música é o resumo de tudo que já vinha sendo discutido desde o século XVIII. Então, no século XVIII, além das concepções iluministas a respeito da historicidade, encontramos uma obra que se destaca como representante da forma de pensar anterior, baseada na escolástica medieval, que foi escrita pelo padre Giovanni Battista Martini, de 1757, uma obra dedicada à infanta portuguesa Maria Bárbara, em que ele usa o princípio do aristotelismo cristão de Tomás de Aquino para exemplificar o que apresenta dentro da história da música, né? Então é muito interessante, porque ele vai pegar esse aristotelismo cristão e vai aplicar à música, a história da música. Então ele vai dizer que Adão, lá no Jardim do Éden, cantava o cantochão, porque ele era único, e a linha melódica do cantochão é só uma linha, né? Ela não tem outras vozes. Então, há curiosidades, né, desse tipo. No mesmo século XVIII, a gente já vai ter, né, na outra ponta, Rousseau escrevendo o Dictionnaire de Musique, de 1768. Ele não faz propriamente uma história da música, mas ele traz muitos elementos que fazem com que um leitor monte uma história da música do século XVIII para trás, né? Então, é bastante curioso isso. Muitos tratados musicais, muitas cartilhas, enfim, muitos compêndios musicais trazem um apêndice, né, de história da música. Tudo muito superficial, mas já havia essa preocupação. No século XIX, começa-se a ter um interesse bastante grande sobre as biografias dos compositores e músicos. Muitos dicionários biográficos trazem informações resumidas sobre a atuação desses musicistas. Muitos dicionários e enciclopédias começaram a amealhar informações de diversas fontes e contando com a atuação de pesquisadores. Então, a gente tem o Fétis, por exemplo, que tem uma obra em 8 volumes, né, em que ele faz pequenas biografias. Isso evoluiu e outras organizações de enciclopédias foram surgindo, né? Então, o mais famoso deles todos é o Dicionário Groves, que é do finalzinho do século XIX, Dicionário Groves de Música e Músicos, né, em inglês. E esse dicionário tem uma curiosidade: a cada nova edição, ele traz informações atualizadas de novas pesquisas e levantamentos. Bom, no início do século XX já temos uma aproximada definição do que é conhecimento da ciência musical e da musicologia. Surgem obras mais complexas e as diferenças de periodização dos estilos acabam por confundir alunos e professores. Então nós temos, no século XX, né, uma organização muito maior da história da música, né, da história da música ocidental, de matriz europeia, e nós vamos ter aí algumas dificuldades para se entender essa obra, né? Então, nós temos, por exemplo, eu peguei um exemplo só, mas é o exemplo que dá maior confusão, que é o termo clássico na história da música. Então, dependendo da época,
clássico vai aparecer, a designação clássico vai aparecer absolutamente diferente de outras obras, de outras edições. Então, seguindo a história política e das artes, nós vamos encontrar período clássico na Grécia Antiga, no início das classificações das periodizações, né? Nos nossos dias, vai se chamar simplesmente, na história da música, de Antiguidade Clássico Greco-Romana. A música do século XVI, inicialmente, para se diferenciar lá do período clássico da Grécia Antiga, greco-romana, a gente vai ter uma periodização em que vai designar o termo neoclássico para a música do século XV e XVI, que depois veio simplesmente ser identificado como música do Renascimento. Quando essa música neoclássica passa a se chamar música renascentista, música do Renascimento, então a música, isso já é atribuições dadas no século XX, né? A música que era do final do século XVIII, de Haydn, Mozart e Beethoven, né, passa a ser chamada de neoclassicismo. Olha a confusão que dá, né? Então, neoclassicismo e atualmente simplesmente período clássico ou classicismo. E aí surge no século XX, nas décadas de 1910, 1920, e algumas décadas subsequentes, dependendo do compositor, essa música que vai buscar as estruturas, né, as formas da música do final do século XVIII, vai se chamar neoclassicismo. Então, deu essa confusão toda, né, e vários alunos têm fazem essa confusão, principalmente de outros cursos, porque tem essas idas e vindas, né? Então, no final das contas, nós vamos ter música na Antiguidade Clássica Greco-Romana, depois música medieval, que não vai modificar muito, só vai modificar a temática, né, que vai ser temática religiosa do gregoriano, depois o início da polifonia, e aí chegamos ao Renascimento, ou Renascença, depois nós vamos passar pelo período clássico, pelo Barroco, né, que acaba sendo um grande desenvolvimento, né, já com suas características, mas ainda com vários princípios que são desenvolvidos no Renascimento. Então vem a música barroca. Depois disso nós vamos ter a música do período áureo, né, do auge da música clássica, com Haydn, Mozart e Beethoven, então período clássico, e ficou com essa música do início do século XX de neoclássico. Então, toda essa preocupação com periodizações me levou a estabelecer como uma das metas do PET, Música e Etnografia, exatamente essa ideia, né, porque há alguns grupos musicais que começam antes da inauguração de Brasília, já começam as suas primeiras manifestações, grupos de música folclórica, né, de manifestações culturais populares, assim que chegam a Brasília, já começam esses operários que trabalharam na construção de Brasília, já começam a manifestar a sua música, né, a sua bagagem cultural. Então, tudo isso é muito importante, né, para a gente poder entender esse caldeirão cultural que é a Brasília, né? Então, gente do Brasil inteiro que traz as suas tradições culturais para cá. Muito obrigado a todos e até a próxima vez. Opa, eu acho que vou tentar de novo colocar o vídeo para quem ainda tiver interesse. Eu apertei aqui o botão errado na hora de compartilhar a tela. Vamos ver se eu consigo compartilhar agora.
Tá indo ou não? Tá ok. Parece que não deu certo compartilhar o vídeo aqui. Mas, então é isso. Muito obrigado. Quem quiser procurar o Grupo Jongo do Cerrado também, no Facebook, no Instagram, vai encontrar também vídeos lá e vai conseguir compreender melhor o que eu quis mostrar nesse vídeo aqui. Muito obrigado a todos que puderam assistir.